Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Guaranha, eu sou professor de yoga e hoje vou conduzir com você aqui uma prática de yoga pela manhã. Então a ideia realmente é que você utilize essa prática para despertar o seu corpo, ativar o seu corpo e também para que você tenha um centramento mental para poder ter um rendimento muito melhor no seu dia em termos de trabalho, de estudo, para sua sensação, durante o dia. Ativar o corpo é realmente muito importante e a mente mais ainda. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal aqui embaixo, ative as notificações, dá um like no vídeo e se ficar alguma dúvida lá depois da prática que você queira esclarecer, deixa um comentário aqui embaixo que eu respondo em breve. Agora sim, bora praticar! Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje em pé, com mais ou menos 1 palmo de afastamento entre os pés paralelos, ou seja, deixe os seus pés na largura dos seus quadris, os braços ficam ao lado do corpo, relaxados, e os olhos fechados. Procure encontrar, antes de tudo, um eixo de equilíbrio, levando o peso do seu corpo para frente, lá para os dedos dos pés. Depois traga o peso do seu corpo para trás, para os calcanhares, e encontre, ao oscilar para frente e para trás, um local onde o eixo de equilíbrio fique estabelecido com o máximo conforto possível. Relaxe bem os braços, descontraia os ombros e leve a atenção até a sua respiração. As narinas, inicialmente, e também ao ponto do seu corpo que se movimenta no momento que você respira inconscientemente. Procure apenas mapear essas duas regiões. Então, esvazie completamente os pulmões, retirando o ar pelas narinas, e inspire amplamente, relaxando o abdômen e o expandindo em todas as direções, para baixo, para os lados, para frente, para trás, como se você tivesse um balão na região abdominal, principalmente abaixo do seu umbigo, e ao inspirar, esse balão infla, e ao exalar, esse balão desinfla e o seu corpo diminui de volume. Mantenha a atenção nessa sincronia entre a inspiração e a expansão máxima e a exalação e a retração máxima, garantindo que na inspiração você coloca o máximo de ar para dentro dos pulmões e na exalação você retira o máximo de ar de dentro dos seus pulmões. Muito bem, agora no início não tem problema se a sua respiração for um pouco mais ruidosa. Então você pode inspirar fundo e expirar também fundo. Então mantenha 1 palmo de afastamento entre os pés paralelos, deixe os braços soltos e perceba que o movimento que faremos agora é da coluna vertebral. Então torça olhando para trás e depois alterne para o outro lado. Os braços ficam soltos. Os ombros giram para trás, uma vez o direito e a outra o esquerdo. Observe que os braços eles não ficam duros, não é assim. Você solta bem os braços, deixe que eles batam no seu próprio corpo e desloque o seu olhar para trás cada vez que o ombro girar para trás. Feche os olhos e mantenha os ombros relaxados, a coluna solta e perceba que através desse movimento o corpo vai relaxando, movimentando e despertando. É importante que no início, para despertar o corpo gentilmente, não impactar ele, o movimento seja fluido e confortável. Mantenha durante mais alguns instantes. Procure cada movimento torcer um pouco mais e relaxar um pouco mais, gerando mais mobilidade, mais movimento no seu corpo. Muito bem. Cesse a movimentação e agora coloque os dedos, a falange dos dedos das suas mãos, nos ombros. Tá? E vamos fazer um movimento circular com os cotovelos. Então, inicie descendo os cotovelos,
deslocando-os para trás, para cima, para frente e para baixo. Observe que você faz um círculo com os cotovelos, um círculo imaginário com os cotovelos, e aos poucos você vai soltando e movimentando. Observe como alonga tórax, as costas, os próprios ombros. Quando você projeta os cotovelos para trás, faça essa abertura do peito. E quando você projetar os cotovelos para frente, empurre as costas para trás. Aí você vai alongando e mobilizando o seu corpo. Respire amplamente e vá despertando, acordando gradativamente. Agora, vamos fazer um movimento contrário, partindo do movimento de baixo para frente, para o alto, para trás e para baixo. Mesma movimentação agora, só que de forma inversa. Abra o peito, enrole a coluna. Abra o peito e projete os ombros para frente. Respire amplamente. Muito bem. Último movimento. Muito bem. Relaxe os braços. E agora, tombe a sua cabeça para trás e, novamente, como se você fizesse um círculo imaginário com o topo da sua cabeça, projetando-a para o lado, para frente, para o outro lado e para trás. Para o lado, para frente, para o outro lado e para trás. Perceba que na medida que você amplia o movimento de circunvolução, a região que é pressionada é massageada e a região oposta é alongada. Relaxe bem os ombros e procure realmente não elevar os ombros em nenhum momento da circunvolução. Leve a atenção até a sua respiração e mantenha sempre consciente, ampla e profunda. E agora finalize o movimento de circunvolução, deixando a cabeça solta para trás. Relaxe bem os ombros, faça uma inspiração profunda. E ao exalar, tombe a cabeça para frente. Enlace os dedos das mãos, apoie as mãos no alto da cabeça e aproxime o queixo do peito, relaxando bem os ombros. Não é necessário você puxar a cabeça, apenas o peso dos braços e o queixo próximo do peito já vai ser o suficiente para que você sinta o alongamento da região da cervical. Faça um par de respirações bem profundas. Muito bem. Traga a cabeça à verticalidade e afaste com mais ou menos 3 palmos de distância os pés paralelos. Você vai medir os palmos entre os seus calcanhares. Os pés ficam afastados levemente para fora, cerca de 45 graus. Afaste os braços lateralmente. Inspire profundamente. E ao exalar, tome o tronco para o seu lado esquerdo, levando a mão esquerda na perna e desça o braço direito paralelo ao solo, alongando toda a região lateral do corpo. Inspire retornando, exale descendo para o outro lado, compensando. Ao inspirar, suba, ao exalar, desça. Respiração pelas narinas e sempre profunda. Exale descendo, inspire subindo. Exale descendo, inspire subindo. Vamos continuar mais alguns instantes e procure tracionar o braço que sobe lá para longe. Ó. Cada vez que você desce, estenda o braço alongando toda a região lateral. Inspire, suba, exale, desça. Através dessas técnicas você também ativa os órgãos internos do abdômen, intestinos, estômago, todos esses órgãos vitais da região abdominal, só através da compressão e da extensão, muito mais do que a própria musculatura. Faça um último ciclo, exale tomando o tronco para o lado esquerdo, inspire elevando e agora aproxime os seus pés com mais ou menos 1 palmo de distância, lembre-se a distância
dos pés abaixo dos quadris e mantenha as mãos apoiadas na cintura. Então, inspire, levando os seus quadris para frente, abra o peito e tombe a cabeça para trás. E exale, flexionando levemente os joelhos, aproxime o abdômen das coxas e solte os braços. Inspire, mãos na cintura, traga o tronco para cima, abra o peito, alongue bem o abdômen, gire os ombros e ao exalar, abdômen nas coxas, cabeça solta. Vamos fazer esse movimento algumas vezes a fim de mobilizar os quadris, joelhos, a coluna vertebral. Perceba que o movimento é em sincronia com a respiração. Cada vez que você desce, expira. Cada vez que você inspira, suba. E aos poucos, procure aumentar a flexão para trás e aumentar a flexão para frente. Muito bem. Exale, desça o tronco à frente, deixe os joelhos levemente flexionados e a cabeça solta. E agora faça um par de respirações bem amplas e profundas, trazendo o maior aporte de sangue para a região do cérebro, do rosto, da cabeça. É normal se você sentir uma maior pressão na região do rosto. Desloque o pé esquerdo lá para trás e gire o pé direito na mesma orientação do pé esquerdo. Meça mais ou menos 5 palmos de distância entre os pés paralelos. É mais ou menos uma distância de uma perna entre as suas duas pernas. Cruze os braços e agora faça um movimento em 3 etapas. Você vai aproximar os seus cotovelos do pé esquerdo, do centro e do pé direito. Do centro e do pé esquerdo, do centro e do pé direito. Procure não tombar o tronco tão lateralmente. Você pode fazer nesse sentido, ó. Próximo do pé, no centro, próximo do pé esquerdo, próximo do centro, próximo do pé direito. Os braços soltos e utilize o peso dos próprios braços para alongar a musculatura posterior das pernas. Observe a mobilização dos quadris. Solte bem a cabeça e mantenha as coxas contraídas para que você sustente sempre a extensão dos joelhos. Mantenha mais alguns instantes essa movimentação. Perceba se existe uma região do seu corpo que mais lhe chama a atenção durante esse movimento. E essa região, ela está sendo impactada positivamente pela técnica. Está sendo alongada, aquecida, fortalecida. Muito bem. Cesse a movimentação. Agora, gire a ponta do pé direito para fora e, com o joelho flexionado, traga o tronco para cima. Leve o joelho sobre o tornozelo direito. Então perceba que existe uma linha reta do joelho até o tornozelo. Perna esquerda fica estendida. Oriente o pé esquerdo a 45 graus e afaste os braços lateralmente. Olhe sobre o braço direito e faça um par de respirações bem profundas. Flexione bem o joelho direito, descendo os quadris. É normal que você sinta uma espécie de uma queimação, um esforço realmente na coxa, mas mantenha a posição, mais alguns instantes. Muito bem. Na próxima inspiração, estenda a perna e agora vamos trocar a posição das pernas. Então, traga o pé esquerdo junto com o direito, leve o seu pé direito para trás, planta do pé direito toca o solo e traga o tronco para cima. Observe novamente o pé direito orientado a 45 graus, joelho estendido, flexione bem o joelho esquerdo, o tronco não fica orientado na direção da perna esquerda, mas sim lateralmente. Afaste os braços, olhe sobre o braço esquerdo e respire amplamente. Observe para não levar o tronco para frente ou para trás.
deixe o tronco bem sobre os seus quadris. E de preferência até feche os olhos, mantenha uma respiração bem ampla e profunda. Perceba como a técnica tem sua dificuldade e essa dificuldade, mantendo a respiração ampla e profunda, é uma dificuldade que você enfrenta com certa estabilidade. Então mantenha a respiração profunda e deixe que a técnica torne-se mais intensa. E ao mesmo tempo a respiração ameniza a intensidade da técnica. Muito bem. Estenda o joelho esquerdo, apoie as mãos no solo ao lado do pé esquerdo e una os joelhos, colocando-se em 4 apoios. Muito bem, temos companhia aqui hoje. Vamos utilizar o espaço que nos pertence. As mãos abaixo dos ombros, os joelhos abaixo dos quadris. Faça uma inspiração ampla e profunda. E ao exalar, eleve as costas para o alto, contraia os glúteos e empurre o rosto entre os braços. Na inspiração, eleve os quadris para cima e tombe a cabeça para trás, descendo o peito e o abdômen. Exale, empurre o solo, eleve as costas, rosto entre os braços, glúteos contraídos. Inspire, eleve os quadris, tombe a cabeça para trás e desça bem o abdômen. Mantenha esse movimento em sincronia com a respiração e perceba a importância de você realmente colocar uma certa intensidade, em termos de força mesmo, muscular, para que a técnica cada vez mais lhe forneça mobilidade nesse órgão tão importante que é a coluna vertebral. Muito bem, vamos a um último ciclo. Agora, finalizando, sente-se sobre os calcanhares, estenda os braços à frente e solte bem a cabeça. Respire amplamente, relaxe os ombros. Estenda bem os cotovelos, caminhando com as mãos o máximo possível que você puder para frente, mantendo os glúteos em contato com os calcanhares. E na próxima inspiração, estenda os joelhos, aproxime os quadris do solo, desça os ombros e tombe a cabeça para trás, relaxando a musculatura do abdômen. Desça os ombros, tombe a cabeça, relaxe bem o abdômen. Contrai os glúteos, uma retenção com ar. Ao exalar, sente-se novamente sobre os calcanhares, testa no solo. Se você, por acaso, não conseguir tocar com os quadris nos calcanhares ainda, você pode ficar levemente elevado, relaxe a testa. E quanto mais você conseguir aproximar os glúteos dos calcanhares, melhor. Faça um par de respirações bem amplas, enquanto compensamos a extensão da coluna que acabamos de fazer. Perceba que aos poucos você vai criando um certo espaço dentro da técnica, o corpo vai se assentando dentro dessa própria posição. A respiração se aprofunda e o corpo realmente vai oficialmente despertando. E agora, lentamente, coloque-se em 4 apoios, apenas como uma posição inicial que serve de base para a próxima. Os joelhos ficam abaixo dos quadris, as mãos abaixo dos ombros, plantas dos pés no solo, os dedos dos pés no solo lá atrás e eleve os quadris. Inicialmente permaneça nessa posição com os joelhos flexionados, quadris projetados para o alto e quanto mais você conseguir aproximar os joelhos do solo, melhor. Um palmo está ótimo, um palmo de distância, não mais que isso. Faça uma inspiração profunda e ao exalar, estenda os joelhos, tentando projetar os calcanhares na direção do solo, na medida do possível. Inspire flexionando os joelhos, exale estendendo. Inspire flexionando, os joelhos descem, os quadris também.
E ao exalar, estenda os joelhos. Quanto mais você conseguir estender os joelhos e projetar os calcanhares na direção do solo, melhor. Mas respeite os limites do seu corpo e vá conquistando esse espaço gradativamente. Empurre os ombros para baixo, espalme bem as mãos, estenda bem os seus cotovelos, tracione a coluna e vamos executar um último ciclo, flexionando bem os joelhos, estenda-os bem. Então, sente-se com as pernas cruzadas e com as costas eretas. Agora vamos fazer um respiratório que é muito útil para acordar. Uma respiração do fogo. Coloque as mãos em Jnana Mudra, polegares e indicadores unidos, as mãos sobre os joelhos e as palmas das mãos voltadas para cima. Essa respiração consiste em você fazer fortes expirações. As inspirações acontecem normalmente quando o abdômen relaxa. Então você solta o ar com força pelas narinas e, ao relaxar o abdômen, o ar entra. Vamos testar algumas vezes. Inspire amplamente, relaxando o abdômen. Exale com força. Pode ser que você não consiga colocar tanta força agora no começo, mas aos poucos, com o treinamento, você vai conseguindo aprimorar a técnica. Vamos fazer 30 ciclos exalando com força e ruído e inspirando ao relaxar o abdômen. Muito bem. Faça uma inspiração profunda. Ao exalar, relaxe o corpo, descontraia os ombros, retire a tensão da fisionomia e busque um conforto dentro da posição. Faça uma nova inspiração profunda e ao exalar, busque uma espécie de derretimento dentro da postura, mantendo a característica dela. Você relaxa, relaxa, relaxa. E a cada vez que você inspira, o corpo se expande, você percebe o frescor do novo ar entrando pelas narinas. E ao exalar, junto com a vazão do ar, você faz com que as tensões do corpo também se retirem e um estado de leveza e centramento passa a surgir. Inspire amplamente e ao exalar, relaxe profundamente. Descontraia a fisionomia, os maxilares. Deixe a testa sem rugas. E na próxima vez que você exalar, mantenha a sua respiração natural, inconsciente. E apenas perceba o corpo desperto e ativo pela prática. E ao mesmo tempo, a mente atenta e centrada. Mais uma vez, relaxa os maxilares, dê esse comando de relaxamento para descontração profunda dentro da própria posição
e perceba como, de certa forma, as coisas vão se organizando dentro de você e cada movimento interno vai ocupando o seu devido lugar. Vamos permanecer só mais alguns segundos em silêncio, honrando esse silêncio e esse estado de recolhimento final. Muito bem, faça um par de respirações profundas. Assim que estiver confortável, abra os seus olhos. Espero que você esteja com uma sensação muito boa, muito agradável. Te desejo um bom dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta o vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo e vejo você na próxima aula. Tenha um bom dia e até mais.